paz do Senhor Jesus a todos que estão aí, não é? E vão se dispor a ouvir esse vídeo. Que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, abençoe sua vida. Que esse vídeo sirva primeiramente para a glória de Deus e também para a edificação de nossas vidas, não só de quem está ouvindo, mas da minha também, já que a palavra fala com todos nós, né? Então estamos aqui no mesmo propósito, mais uma vez gravar um vídeo dentro do Evangelho que escreveu Marcos, Evangelho de Jesus, que Marcos deixou escrito pelo poder do Espírito Santo, que agiu através dele. E nós estamos aqui no capítulo de número 14, né? Este será, pela graça de Deus, o vídeo de número 47, onde nós estaremos gravando a partir do verso de número 43. Só para lembrar aqui, colocar alguma coisa, eu estou aqui gravando esses vídeos e postando aí nas redes sociais, primeiramente obedecendo uma ordem que o Senhor Jesus deixou a todos aqueles que recebem dele a salvação, né? Que são chamados por ele para discípulos dele, né? Para aprendizes dele, e para que possam herdar a vida eterna, herdar a salvação em Cristo Jesus, né? Então, primeiramente é isso. Eu estou aqui cumprindo essa ordem, não é? E que é o ide, pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse vídeo, né, que eu tenho gravado e postado aí, posto nas redes sociais e jogo aí na internet, que é a rede mundial, eu não tenho a preocupação, eu gravo e oro a Deus, lógico, que Ele possa levar esses vídeos aos ouvidos, aos corações, principalmente, não somente aos ouvidos, aos corações daqueles que Ele tem, né, aí espalhados, que muitas vezes estão perdidos aí por este mundo, assim como eu estava, né? Eu também andava perdido por este mundo, mas aprove a Deus, um tempo determinado, por Ele fazer com que eu ouvisse o Evangelho, né? Entendesse o Evangelho, cresce no Evangelho, e a graça dele, tudo isso é por graça, bondade, não por merecimento meu, não porque eu sou isso ou aquilo, não por merecimento, mas por graça e bondade de Deus, ele me alcançou. E hoje eu estou aqui fazendo aquilo que eu recebi. Então, assim como eu recebi, eu agora estou passando a outros, né? E eu uso esse meio de comunicação aqui. Então, hoje existem várias maneiras de se pregar o Evangelho. Naquela época que nós estamos falando aqui de Jesus, dos apóstolos, não havia, né, meio de comunicação outros que não fossem cartas, né? A gente vê aqui cartas registradas aqui na Bíblia pelo apóstolo Paulo, Pedro, principalmente Paulo, né, que escreveu muito, né? Deus usou muito ele para escrever essas cartas às igrejas. Então, naquele tempo, né, as pessoas iam pelos caminhos, né, e pregando esse evangelho. Quando não podia, no caso de Paulo, estava preso muitas vezes nas cadeias, ele então escrevia essas cartas. Com a evolução do tempo, com a entrada da tecnologia, nós temos essa ferramenta, vamos dizer assim, que também é permissão de Deus, porque se Deus não permitisse, nada disso teria acontecido, né? E nós estamos aqui gravando esses vídeos e enviando aí nas redes, não é? Não cobro nada, não tenho intenção de ganhar dinheiro, buscar fama de nada. A minha intenção, e Deus conhece, é de pregar o Evangelho, para que outras pessoas, por graça e misericórdia de Deus, possam ser alcançadas. Porque tudo é graça de Deus. Se Deus não quisesse, eu não estaria aqui pregando esse Evangelho, não estaria aqui nem falando nada, nem salvo eu era. Tudo é graça de Deus. E eu estou usando aqui este meio de comunicação. Agora, Deus ainda usa, né, missionários em vários lugares, são enviados pelas igrejas, né? Temos missionários espalhados pelo mundo todo, pregando esse Evangelho. Então, Deus usa
né, as pessoas nas suas mais diversas formas, vamos dizer assim, que Deus tem para anunciar o Evangelho e buscar os perdidos. Então, através desse vídeo, se uma alma, né, que estiver ouvindo aí for alcançada pela graça e misericórdia de Deus, através da pregação da palavra, né, eu já estou alegre, meu objetivo aqui já foi alcançado. Porque a palavra diz que uma alma para o Senhor vale mais do que o mundo todo. A palavra diz que há alegria no céu, né, por um pecador que se arrepende dos seus pecados e recebe o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Então, se há alegria no céu por um, imaginem, né, eu não vou ficar alegre por um que for alcançado. Se for mais ainda, tudo isso é graça de Deus, a glória de Deus, é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que usa, tá certo? Então, nas suas mais diversificadas formas de trabalhar, Deus manda missionários, Deus pode usar aqui, Deus usa a televisão, né? O que nós precisamos tomar cuidado, que hoje em dia, Jesus deixou avisado isso, é que nós, que somos usados por Deus, devemos pregar o que já está posto, ou seja, o que já está colocado, que é a palavra de Deus. Nós não podemos alterar aqui isso que está aqui. E você que está ouvindo aí deve tomar esse cuidado também. De quando você ouvir alguém, seja quem for, falar do Evangelho, falar das coisas de Deus, você procurar conferir na Bíblia, as Sagradas Escrituras, para ver se o que aquela pessoa está dizendo, está falando, já está colocado, já está posto aqui nas Sagradas Escrituras, né? Porque o Senhor Jesus deixou avisado, em Mateus 24, em Lucas, que ele se levantaria entre nós, já naquele tempo de Jesus já tinha, né, falsos profetas, falsos ensinadores, colocando ensinamentos humanos, fermento, juntamente com essa palavra. Então, cabe, né, a cada um de nós pedir a graça de Deus, né, aqueles que vão pregar, falar, pedir a graça de Deus, que seja tudo para a glória de Deus. Os que vão ouvir também, pedir o discernimento de Deus, o discernimento de espírito, para ver se aquilo que a pessoa está falando vem de Deus ou não vem, né? Isso é qualquer um, seja eu que estou aqui falando, seja qualquer outra pessoa, né? Até um anjo. A palavra diz que até um anjo, se descer aqui na terra e falar alguma coisa a respeito de Deus, nós devemos saber, procurar saber, conferir, para ver se realmente aquele espírito é de Deus. Entendamos que, né, já houve uma revolta no céu, não é? Uma rebelião no céu, e lá a palavra diz que o diabo, o Satanás, ele foi derribado da terra juntamente com 1/3 dos anjos que estavam lá, que foram rebeldes e deram ouvidos à voz de Satanás. E esses anjos caídos, chamados demônios, diabo, né, seguidores de Satanás, né, eles foram lançados sobre a terra. E muitas vezes podem entrar nas pessoas e fazer com que as pessoas falem, né, ensinem, enganadas elas também pelo inimigo, outras coisas que não sejam as coisas de Deus. Então, cabe a nós. Observe aqui que no último vídeo, nós vamos ver hoje também, que Judas, um dos 12, não é, que foi escolhido por Jesus para andar com ele, como para apóstolo, Judas Iscariotes, né? A palavra vai dizer que o diabo entrou nele, ainda que ele tivesse, para que se cumprisse a Escritura, né? A Escritura diz que aquele que comia com Jesus levantaria o seu calcanhar contra ele. Então, já mostrando aí uma figura, né, do próprio Satanás, que se levantou contra Deus lá no céu ainda, né? Andando lá no céu, se levantou contra Deus, e Deus exerceu juízo sobre ele e derrubou ele na terra. E ele está aqui na terra em cadeias de escuridão, viu? O diabo não está solto aí conforme fazendo o que quer, não. Ele faz muitas vezes aquilo que Deus permite que ele faça, ou então ele toca na vida das pessoas, porque as pessoas andam em trevas onde ele está. Então Satanás está em trevas, está em lugares preso em trevas,
E muitas vezes as pessoas se afastam de Deus, que é luz, né? Deus é luz. Então as pessoas se afastam de Deus e entram em regiões de escuridão, onde Satanás está. E aí Satanás vai tocar na vida daquela pessoa. Mas se nós andarmos na luz, como Deus na luz está, ou Deus é a luz, né? Onde Jesus está, o diabo não tem poder para tocar em nós não. A não ser que, para algum propósito de Deus, Deus permita que assim o faça, né? Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Jó, não é? Que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Mas Deus tem os seus propósitos, Deus tem as suas formas de trabalhar. E nós, se nós andarmos na luz, obedecendo a Deus, dentro da sua palavra, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas, porque ele está preso, ele foi derribado, ele está preso em lugares em cadeias de escuridão. E se você, né, imagine, vamos usar uma ilustração aqui. Satanás é o leão, né, que ruge. Ele está preso. Ele está lá em lugares de escuridão. Vamos imaginar que esse lugar de escuridão seja uma jaula, né, fisicamente falando, só para a gente poder ter entendimento. Se você estiver do lado de fora da jaula, olhando Satanás preso lá dentro, você pode até ver o leão lá, mas ele não vai te tocar, porque você tem uma proteção ali, tem a jaula protegendo, separando você ali das garras do leão. Agora, se você abrir a jaula e entrar lá dentro onde o leão está, aí ele vai te alcançar, ele vai te tocar, ele vai te matar, é o que o inimigo faz. Então essa jaula, vamos dizer assim, é a palavra que nos separa do leão, que nos protege, né? Quando nós deixamos a palavra, deixamos a oração, deixamos as coisas de Deus, é como se nós estivéssemos entrando em regiões de escuridão. E aí Satanás tem o poder para tocar em nós. Nós damos legalidade, vamos dizer assim, para que Satanás toque em nossas vidas. E quando nós afastamos de Deus, afastamos da palavra, nós estamos pecando contra Deus. A verdade é essa. E aí, pecando contra Deus, nós nos afastamos de Deus e entramos em regiões de escuridão, e aí Satanás vai tocar em nossas vidas. Amém? Então fica aqui esse alerta, né, para todos nós, que nós possamos procurar sempre andar na luz de Deus, que é a palavra, né? Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra. O salmista já diz lá em Salmo 119, né? Então, se nós estivermos na luz, na palavra de Deus, obedientes a Deus, não ao homem, né? Porque o homem pode enganar, porque ele está também sendo enganado, e aí ele vai enganar outros, né? Um cego conduzindo outro cego, o que vai acontecer? Vai cair os dois na cova. Então, para que nós não sejamos cegos, para que nós andemos na luz, para que Satanás esteja sempre longe de nós, nós andamos na luz, e a luz é a palavra de Deus. Amém? E a minha preocupação aqui é justamente isso, expor a palavra de Deus, para que ela seja luz em nossas vidas e nos proteja das garras de Satanás. Amém? Vamos dar continuidade então. Vídeo número 47, a partir do verso 43. Então, o último vídeo nós vimos Jesus no Getsêmani, né? Observe que Jesus estava numa agonia e num pavor muito grande, porque ali com o Pai, ele estava então vendo e recebendo toda a revelação de tudo aquilo que iria acontecer com ele. Tanto fisicamente, né, como ele sofreu fisicamente, nós conhecemos, mas principalmente espiritualmente, porque ele assumiria na cruz, na sua morte, o pecado de todos, né? Por isso que ele morreu por conta disso. Não porque ele tinha pecado, não porque ele tinha mas para pagar o meu e o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Então observe, né, como a agonia dele foi grande, né? Mas tudo isso tinha que acontecer. Ele chegou até a pedir ao Pai: Senhor, tudo é possível ao Senhor. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas seja a tua. Então Jesus veio fazer não a vontade dele, como o homem que aqui esteve, mas a vontade de Deus. E a agonia dele, a palavra vai dizer que a agonia dele foi tão grande, Lucas relata que ele suava muito, né, nessa oração que ele estava fazendo ao Pai, ao ponto de o suor, as gotas de suor que saía dele,
se transformava em gotas em sangue, né? Observe a aflição e a tribulação, principalmente porque ele estava assumindo sobre ele todos os nossos pecados, né? O adultério, a mentira, a inveja, o orgulho, todos os pecados que temos, que a nossa carne possui, ele assumiu sobre ele. E por conta disso, Deus teve que matá-lo, moê-lo na cruz. Por quê? Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, né? E Jesus morreu em nosso lugar, para que nós não venhamos a morrer como Jesus morreu. Agora, aquele que não crê, aquela morte, aquela agonia que Jesus passou na cruz, que nós vimos aqui no Getsemane, vamos ver agora aqui quando Jesus é preso e a crucificação, tudo isso vai vir sobre aqueles que não receberem essa salvação em Cristo Jesus. No dia do juízo, os seus pecados, você vai ser moído pelos seus pecados, por Deus. Isso é terrível. Não estou aqui querendo colocar medo de ninguém, mas é o que vai acontecer. O juízo vem, eu tenho que dizer isso, né? O juízo vem sobre todos. Não tem ninguém que ele vai escapar do juízo. Agora, só escaparão do juízo, da condenação do juízo, aqueles que tiverem seus pecados em Cristo Jesus. A sua fé em Cristo Jesus. Ter Ele como único Salvador e Senhor. Percebe por que eu estou aqui preocupado, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, né? Porque existem pessoas queridas, né? Amadas, pessoas de Deus aí espalhadas por todo o mundo, perdidas aí em suas mais diversas religiões e ensinamentos de homens. Mas se você der crédito à palavra de Deus, Deus pode fazer uma grande obra na sua vida, hein? Mas vamos continuar aí. Verso 43, vamos ler o texto. Jesus agora vai ser preso, né? Observe que ele estava onde? Num horto chamado Getsemane, onde era um lugar onde se prensava, tinha uma prensa lá que se prensava azeitonas para extrair o óleo, né? Então Jesus ia ser moído na cruz, e tudo aquilo estava na mente e no coração de Jesus. Muito bem, aí ele orou, né? Os discípulos cansados, porque era noite. Observe aqui que era noite do 14º dia. 13º dia para o 14º. 14º dia é o dia da Páscoa dos judeus. Era uma sexta-feira aqui, não é? A gente vai ver isso porque depois viria o sábado. E na sexta-feira é o dia da Páscoa, o 14º dia do primeiro mês, né? Dos judeus ali, do calendário dos judeus. Hoje nós temos por tradição a sexta-feira, que alguns chamam de sexta-feira santa, né? E aí no sábado, na sexta-feira, era Páscoa, o dia da Páscoa. E no sábado começava a festa dos pães asmos, também que é o prosseguimento, vamos dizer assim, da Páscoa dos judeus, da festa da Páscoa. Mas eram os pães asmos, amém? Festa dos pães asmos, que era o 15º dia do primeiro mês. Então aqui nós estamos na noite do 13º dia para o 14º dia, já na Páscoa praticamente, já que os dias dos judeus começavam às 18 horas, ao pôr do sol do dia da quinta-feira, no caso aqui. Então já estávamos à noite, então já estávamos no 14º dia, né? Essas coisas de dias é só para a gente ter um entendimento, né? Hoje nós precisamos ficar na mensagem, no que representa todas essas coisas, não ficar presos em dias, meses, anos. Eu coloco aqui só para a gente ter uma base de entendimento da época, do jeito que estava acontecendo todas essas coisas, também para melhorar o nosso entendimento. Muito bem, vamos lá. Verso de número 43 do capítulo 14 que escreveu Marcos. Diz assim: E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, né? Cajados, varapaus, varas de paus na mão, paus, né? Madeira. Verso 44. Ora, o que o traía, que é Judas Iscariotes, que estavam junto com os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, os fariseus, os religiosos da época de Jesus, do judaísmo, né? Tinha-lhes dado um sinal dizendo: aquele que eu beijar,
esse é Jesus, o Cristo, que diz que é o Cristo, que é o Messias, o Filho de Deus, a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Observe que Judas aqui tinha tratado trair Jesus por 30 moedas de prata, né? Ele recebeu ali. E ele faria isso com um beijo. Ele chegaria no lugar onde Jesus estava, que ele conhecia, já estava lá, já tinha estado lá outras vezes com Jesus. Ele sabia que Jesus estaria ali. Quando ele chegasse ali, ele iria beijar a Jesus, né? Já que era escuro, era noite, né? Então, ele iria beijar quem fosse Jesus, e aí aquele Jesus, mostrando que aquele era Jesus, e as pessoas iriam prendê-lo e levá-lo com segurança. Aí o verso 45 então diz: E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, mestre, mestre. Rabi que significa mestre. E beijou, deu um beijo em Jesus. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Aí viram, né, conforme Judas tinha dado instruído, prenderam Jesus, e amarraram Jesus e iam levar Jesus preso ao julgamento, que seria ali em Jerusalém. Ele estava um pouquinho fora, ali no Monte das Oliveiras, próximo. Ele agora seria levado à presença das autoridades ali para ser julgado. Muito bem. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, um dos que estavam com Jesus, né, podia ser um dos discípulos, ou apóstolos, um deles, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Tirou a orelha com a espada fora, né, do servo do sumo sacerdote que estava ali junto, para prender Jesus. Respondendo Jesus, disse-lhes: Saístes com espadas e varapaus a prender-me, como a um salteador, né, a um ladrão, a um malfeitor. Vocês vieram aqui para me prender com espada e com varapaus, como se eu fosse um salteador. Perguntou isso, né? Jesus fez essa pergunta. Aí ele diz no 49, todos os dias estava convosco. Eu estava lá convosco, com vocês, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas isto era para que as escrituras se cumpram. Observe aqui. As coisas iam acontecendo com Jesus, para quê? Para que as escrituras fossem cumpridas em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Deus falou através dos profetas, das escrituras, estaria cumprindo exatamente conforme as escrituras afirmavam, né? E Jesus diz isso, ó, eu estava lá todos os dias próximo ao templo, junto com vocês lá, ensinando, e vocês não me prenderam. Agora vocês vêm aqui atrás de mim com espadas e varapaus, como se eu fosse um salteador. Por que não prenderam eu quando eu estava lá? Sabe por quê? Porque não tinha chegado a hora ainda de Jesus. Tinha que ser no dia e na hora que as escrituras tinham mandado. Deus tinha revelado pelas escrituras. Então, para que se cumprisse as escrituras, era aquela hora, aquele dia ali. E eles vieram com espadas e varapaus prender Jesus, como se Jesus fosse um salteador, um malfeitor, um ladrão. Verso 50. Então, deixando todos, fugiram. Aí todos que estavam ali com Jesus, ó, fugiram, né? Todos, diz aqui. E um certo mancebo, tinha um jovem que também estava seguindo, envolto em um lençol. A palavra diz isso, isso aqui a gente não tem muito entendimento, mas ele estava coberto de um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe a mão, pegaram nele. Aí o que aconteceu? Mas ele, largando o lençol, fugiu nu, né? Ali, largou o lençol na mão daqueles que queriam prendê-lo também, e ele fugiu nu dali. Todos fugiram e Jesus ficou ali, diante daqueles que iriam prender Jesus, diante de Judas Iscariotes que entregou ele com um beijo, e os demais, ó, todos fugiram e deixaram Jesus ali, né? E acho que até o próprio Judas, depois que viu que prenderam Jesus, ele também, ó,
pegou as suas 30 moedinhas de prata e se arrancou, né? E Jesus ficou ali, irmãos, preso, manietado, ia ser julgado ali, como que um salteador, como que um malfeitor. Filho de Deus. Filho de Deus, né? Cristo Jesus, que se fez carne, habitou entre nós, Deus encarnado entre nós. Agora vai ser preso, julgado, condenado, crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar dos mortos. E por tudo isso que Jesus fez, hoje nós temos a promessa de Deus da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. É somente por Jesus. Eu queria colocar aqui também uns outros detalhes que o evangelista João também relata aqui nessa mesma passagem paralela, só que ele coloca algumas outras coisas a mais. Então, nós vimos que Judas chegou ali e beijou Jesus, para que, dessa forma, as pessoas que foram prender Jesus pudessem identificar quem era Jesus que estava ali, já que havia ali, os discípulos todos estavam ali. Era noite, né? Então, naturalmente estavam ali com tochas, com essas coisas para iluminar, mas não podia ver Jesus perfeitamente. Então, Judas fez assim, dessa forma, beijando Jesus, identificando Jesus, para que eles pudessem prendê-lo. Isso aqui, irmãos, traz já uma lição para nós, né? Nem todos aqueles que andam conosco, que nos beijam, né? Que diz que nos quer bem, realmente estão ali por conta disso. Muitas vezes querem entregar nós, né? Muitas vezes querem trair nós. Muitas vezes querem fazer o mal para nós, né? Então precisamos estar atentos a isso, né? Essas bajulações, essas pessoas que muitas vezes bajulam muito a gente, né? Beijam a gente, bendizem a gente, né? Nós precisamos estar atentos, irmão. Às vezes é um traidor, né? Ele pode trair. O diabo, irmãos, entendamos bem, o diabo estava em Judas aqui. Como é que ele vai te enganar? Como é que ele vai me enganar? É dizendo que ele é o diabo? Não. Se ele falar para você que ele é o diabo, você não vai querer ele. Quem é que vai querer ele? Ainda que pode ser que alguém queira, né? Mas eu sou o diabo, eu vou vir aqui prender você, vou matar você, vou levar você para a perdição eterna. Você quer ir? Lógico que você vai falar que não, né? Você não é bobo? A não ser que seja bobo, doido. Mas ele vem de uma forma, irmãos, que ele muitas vezes possa te agradar. E até beijar você, oferecer muitas coisas a você. A gente vê isso lá na tentação de Jesus, né? Quando Jesus foi tentado por diabo, o diabo ofereceu muitas coisas para Jesus, né? Falou muitas vezes para que Jesus pudesse cair na tentação do diabo. Mas Jesus resistiu ao diabo com a palavra. Com a palavra. Com a palavra que é luz para nossas vidas. Essa é a forma de nós resistirmos ao diabo. Porque muitas vezes o diabo toma conta da nossa vida, porque nós deixamos de lado a palavra, que é a verdade. Por isso que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do poder de Satanás, do poder da mentira, do poder do pecado, né? Sobre as nossas vidas. É a palavra, é a verdade, não é o que eu penso. Por isso que a preocupação aqui é pregar a palavra, ficar naquilo que a palavra diz. Então aqui já tem um ensinamento para nós. Judas beijou, entregou Jesus com um beijo. Aí quando aqui em João diz aqui assim, que Jesus, né? Não, aqui em João não, mas lá em Lucas, em Mateus, a gente vai ver que quando Judas beijou Jesus, né, Jesus chamou Judas de amigo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu pensei que era aqui em João, mas é Lucas. Quer ver? Lucas e Mateus que descreve esse fato, que Jesus chamou Judas de amigo. Só para a gente ter ideia que Jesus mesmo, né, sendo traído ali por Judas, ele ainda amou, né? Amou Judas. Jesus é preso, né? Tá aqui, ó, Lucas 22, né?
Estando ele ainda a falar, surgiu um da multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Né? Com um beijo que você vai trair o filho do homem? E olha aqui Mateus, no livro de Mateus, Jesus é preso, né? Quando ele, verso 49, Mateus 26, e logo aproximou-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, mestre, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Amigo, você veio fazer o que aqui? Então aproximou-se eles que foram prender Jesus, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Amigo, Jesus é tremendo, né? Judas foi ali trair ele com um beijo, e ele chama Judas de amigo. Isso mostra o grande amor de Deus, irmãos, que está em Cristo Jesus, amando pecadores terríveis como Judas, né? Por quê? Porque na verdade muitas vezes as pessoas estão possuídas de demônio, né? A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, né? Então às vezes as pessoas fazem coisas contra Deus ou contra a igreja, muitas vezes instigadas por Satanás, enganadas por Satanás. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, nós devemos amar os nossos inimigos. A palavra diz isso, né? Amar os amigos, amar aqueles que nos querem bem é fácil, né? Amar quem nos trai, amar quem nos quer mal, quem é inimigo nosso, é mais difícil. E Jesus chama Judas ali de amigo. E isso eu achei tremendo, essa passagem, né? Também tem aqui em João, né? Quando eles foram ali, chegaram e perguntaram, né? E Jesus falou assim: quem vocês estão buscando a quem? Aí eles disseram assim: a Jesus. Aí ele fala assim: sou eu. E quando ele diz sou eu, as pessoas que foram ali caíram. Caíram, diz aí, ó. Recuaram e caíram por terra. E aí Jesus disse que então era ele que podia prender ele, mas que deixasse os demais que estavam com ele irem embora. Aí foi todo mundo embora, abandonaram Jesus, deixaram Jesus ali. Então mostra para nós também que, né, a fraqueza, muitas vezes nós queremos deixar Jesus, mas Jesus nos compreende, nos entende, porque passar o que Jesus passou é só Jesus, sofrer o que Jesus sofreu é só Ele. Muitas vezes nós também sofremos nessa vida, temos aflições, tribulações, mas aquilo que Jesus passou, que foi assumir os nossos pecados, morrer por nossos pecados, né, por pessoas inimigas de Deus, pessoas traidoras, obstinadas, teimosas, muitas vezes que nós somos, é só Jesus. E tem uma outra coisa aqui que é colocada aqui no Evangelho de João, capítulo 18, que é a paralela, a passagem paralela lá de Marcos. Diz que, aí revela que foi Simão Pedro, lá fala, um dos discípulos cortou a orelha com a espada do servo do sacerdote. Aqui João revela no João 18, 10, verso 10, fala que é Simão Pedro, olha o Pedro aqui, ó, passou a mão na espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco, que significa rei. Então tinha um servo ali chamado Malco, juntamente com o sumo sacerdote. Quando chegou ali, Simão Pedro cortou a orelha dele. Mas aí Jesus diz assim no verso 11: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Será que eu não vou beber aquilo que Deus me deu, o cálice que Deus me deu, o Pai me deu? Mete a sua espada na bainha, não passa não. E em outro lugar vai dizer que Jesus pega a orelha cortada e coloca no lugar, curando aquele servo do sumo sacerdote que foi ali prender Jesus. Tudo isso está revelado aqui nas Escrituras para nós. Então, irmãos, nós queremos conhecer o amor de Deus, nós conhecer o tamanho do amor de Deus que Deus tem por nós. Olhamos para Getsemane, olhamos para o Calvário,
olhamos para a cruz, olhamos para Jesus crucificado. Jesus crucificado em nosso lugar. Ali está revelado para nós o grande amor de Deus. Que João escreve lá no capítulo 3, né? Que João escreve lá no capítulo 3 e fala para Nicodemos, né? Fala para Nicodemos, João 3, verso 16. Vamos ler a partir do verso 13. Jesus instruindo, conversando com Nicodemos. E engraçado que no 12 ele fala assim: se vos falei de coisas terrestres, Jesus instruindo Nicodemos certas das coisas, não creste? Está falando a respeito do novo nascimento, né? Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, a necessidade que nós temos de nascer de Deus, para sermos filhos de Deus, né? E nascer de Deus é isso, é reconhecer que somos pecadores, falhos, a nossa natureza carnal, de se arrepender dela, né? Reconhecer, pedir perdão para Deus, receber Jesus como Salvador e Senhor no nosso lugar. Ele levou os seus pecados, os nossos pecados sobre ele, e assim Deus derrama sua graça sobre as nossas vidas e nós somos salvos, nascemos de novo, nascemos de Deus e herdaremos a vida eterna. E Jesus estava explicando isso para Nicodemos, e aqui no verso 12, capítulo 3 de João, diz assim: se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, porque Jesus era um com o Pai. Ele estava aqui dizendo que estava lá, porque é um com o Pai, né? Então, quem é que subiu ao céu? Precisamos ficar nessas revelações de Deus. O único que está no céu agora, hoje, que intercede por nós é Jesus, que estava com o Pai, desceu até nós, se fez carne e voltou ao Pai, está lá juntamente com Ele, né? Um com o Pai. Jesus e o Pai são um, né? Ele se fez carne e habitou aqui entre nós. Muito bem. E aí ele fala assim: como Moisés, porque Nicodemos conhecia a história de Moisés, né? Então ele cita Moisés aqui, ó: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Tem uma passagem lá, né? Na época de Moisés, o povo pecou grande pecado contra Deus, e Deus então ordena a Moisés que levantasse ali uma serpente numa haste, e todo aquele que olhava para a serpente seria salvo. Isso aqui é uma figura de Cristo, é uma figura de Jesus, né? Tem pessoas que usam essa coisa para dar legalidade a fazer imagem. Não, irmão. Essa foi uma situação usada por Deus ali naquele momento no deserto, onde estava ali. Era uma figura, como outras figuras têm de Cristo Jesus. Não é para fazer uma imagem de uma serpente e colocar na haste para você olhar na haste, não. Jesus levou sobre si os nossos pecados, né? É isso que quer dizer aqui. Jesus está dizendo, instruindo a Nicodemos. Então, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Levantado aonde? Numa cruz. Jesus iria ser levantado numa cruz. Ainda não estava, mas iria ser aqui, nesse tempo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus foi levantado numa cruz da terra, por quê? Por causa dos nossos pecados. E quando nós olhamos para Jesus, olhar para Jesus não é só olhar que muitos fazem, né? Uma imagem de Jesus numa cruz e coloca lá para a pessoa olhar para a cruz. Não, irmão, você precisa olhar você precisa olhar Jesus pelos olhos da fé. Não é daquilo que você vê, é aquilo que você não vê. O que você vê, né? Para começar, que Jesus não está mais crucificado, Jesus ressuscitou. Mas aí, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não podemos voltar ao tempo da figura mais. Tem religiões que pregam um boneco numa cruz e coloca lá na parede para que as pessoas, com essa atenção, as pessoas olhando lá possam... Isso foi na época das figuras. Aconteceu na época... Hoje é idolatria. Se fizer isso é idolatria. Hoje nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, com conhecimento das coisas de Deus. Então, Jesus estava explicando isso para Nicodemos, que era um religioso, que era um que estava ali, conhecia a lei, conhecia Moisés. Ó. Então, Jesus estava dando um entendimento correto do tempo das figuras, do tempo de Moisés, da lei. E por que o Filho do Homem teria que ser levantado? Aí o verso 15 ele vai dizer: para que todo aquele que nele crê, não é só olhar, não é só ver Jesus, uma imagem, não. Crer de todo o coração, confessar Jesus com a sua boca. É assim que você vai ser salvo. Não pereça, mas tenha vida eterna.
Aí o 16 ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Deus que deu Jesus. Deus deu. Esse é o grande amor de Deus pela minha vida e pela sua vida que está aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quero saber como é o tamanho do amor de Deus? Olha para Jesus na cruz, crucificado pela fé, pelas Escrituras. Né? Imagina, Jesus no Getsêmani, Jesus se dando sem pecado numa cruz por nós. Esse é o grande amor de Deus. E se nós cremos nisso, recebermos isso, nós somos salvos. Não é porque nós somos, não é porque nós fizemos, não é porque nós estamos aqui ou ali, não. É porque Jesus fez. É porque Jesus morreu. É porque Deus deu Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? E o verso 17 ele completa, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Não foi para condenar. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Pelos pecados já está condenado. Todo mundo está condenado. Todos os pecados estão afastados de Deus. Então Jesus não veio condenar o mundo. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Né? Jesus veio o quê? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, estando nós condenados, mortos em nossos pecados delitos contra Deus, todos, a palavra diz que todos estão, Jesus, ele é a nossa salvação. Então, quando cremos nele, na sua morte e ressurreição, sepultamento, nós, então, somos salvos por ele. Por ele, é Jesus que salva. Não somos nós que salvamos nós mesmos. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, é Jesus que faz. Nós temos que receber pela fé. Jesus, deixar, né? Abandonar a idolatria, as coisas mundanas, abandonar os erros, ficar na verdade, no Espírito, na verdade, que é a palavra. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho, do unigênito Filho de Deus. Então não crê. Se você não crê, você já está condenado. O mundo não crê em Deus. O mundo não crê em Jesus. Muitos dizem que crer. Olham lá para uma imagem e tal. Ah, Deus, mas não crê em Espírito, em verdade. Em somente Jesus, como único Salvador e Senhor. Né? É o unigênito, único que veio de Deus. É Jesus. E qual é a condenação então? Na verdade, está aqui revelado para nós, ó, João 3,19. E a condenação é esta. Qual é a condenação? Que a luz veio ao mundo. Quem veio ao mundo? Jesus, né? A luz de Deus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que as pessoas não olham para Jesus? Porque as suas obras são más. Eles amam as obras más, os desejos carnais, o pecado. A verdade é essa, todos nós amamos o pecado, né? Somos carnais, amamos o pecado, não olhamos para Jesus. É por isso que nós não entramos na luz, queremos ficar sempre nas trevas. Observe, irmãos, que o pecado, ele tem essa característica, né? As pessoas pecam tudo às escondidas, né? O pecado muitas vezes não é declarado. Quando se é declarado é porque a pessoa pensa que aquilo não é pecado. Né? Muitos se gloriam em seus pecados. Hoje até revelam, ó, enganei aquele fulano lá, ó, tá vendo aquele trouxa, mas não, porque acha que isso vai trazer glória para si, né? Mas não sabe que está pecando contra o irmão, né? Agora outros fazem às escondidas, como o adultério, por exemplo, né? Quantos estão em adultério aí neste momento que nós estamos gravando aqui? E estão tudo às escondidas, às noites, né? Não é revelado, mas Deus revela. Ainda mais se for um servo de Deus, hein? Misericórdia. Deus revela tudo, nada fica escondido. Verso 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Então todo aquele que faz o mal, se você faz o mal, você anda nos seus pecados, você não quer saber da luz. Não vem para Jesus. Para que as suas obras não sejam reprovadas. Por quê? Porque aqueles que fazem obras más, quando vêm para Jesus, Jesus reprova. Jesus revela. Então eles não querem isso, eles ficam nas trevas, não vêm para Jesus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então quando você anda na verdade, em espírito, em verdade, não tem o que esconder, né, de ninguém, você então vem para Jesus. E aí, porque as suas obras são boas, não são más.
Então aí está, né, o grande amor de Deus sobre as nossas vidas. Cristo Jesus crucificado em nosso lugar. Amém? Vamos parar o vídeo por aqui. Vídeo de número 47, né? 48, né? 47 foi o outro. Esse vídeo é o 48, mostrando então que Jesus foi preso ali da forma que Jesus foi preso. Tá certo? E isso revela para nós, está revelando para nós agora o grande amor de Deus, que é Cristo Jesus crucificado em nosso lugar. Amém, irmãos? Que você possa, se você ainda não é de Deus, se você ainda não é de Jesus, né, que você venha receber o Senhor Jesus, né, e confesse a Ele todos os seus pecados, porque se você não confessar hoje, agora, né, e receber Jesus como seu, naquele dia do juízo vai ser revelado, tudo vai ser revelado. Então é melhor que seja agora, melhor que você se conserte agora, enquanto você está vivo, está no caminho, né? Chega para Jesus, confessa os seus pecados para Jesus, apresenta, Jesus já sabe, mas ele quer ver o nosso coração quebrantado diante dele. Vamos andar na palavra, andar na luz, recebendo só Jesus como Salvador e seremos salvos. Esta é a palavra. Não é que nós não vamos pecar mais não, eu peco, eu recebi Jesus, tenho Jesus como meu único Salvador e Senhor, confesso a Ele como meu único Salvador e Senhor, confessei a Ele todos os meus pecados, que foram muitos, graves pecados, mas pela graça e misericórdia de Deus, todos eles foram perdoados. E hoje ainda erro por vezes, né, porque nós estamos aqui nesse mundo, somos fracos, a carne é fraca muitas vezes, mas não andamos mais em pecado não, brigamos contra o pecado, antes nós brigávamos contra Deus. Agora nós briga contra o pecado, contra o diabo que muitas vezes está ao nosso derredor e quer fazer nós cair. Mas a graça de Deus tem alcançado a minha vida e vai alcançar a sua também. Tá bom? E que esse vídeo sirva para revelar a você o grande amor de Deus, que é Cristo Jesus crucificado no nosso lugar. E você possa dessa forma reconhecer Jesus na sua vida, recebê-lo como Senhor e único Salvador e seja salvo. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu dia, sua semana. Que as bênçãos do Senhor alcance todos vocês que estão ouvindo até agora esse vídeo aí. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.